Bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro entre amigos. Hoje eu recebo Fabiana Fina, que é coach e mentora de carreira, facilitadora e instrutora de yoga e meditação. Gustavo Mascarenhas, que é especialista em inteligência emocional e estresse, formado pelo The Rose Method desde 2018. E para quem ainda não me conhece, eu sou Alessandra Filippini, mentora de executivos, empreendedores e líderes desde 2009, também formada pelo The Rose Method e especialista em reprogramação de hábitos e comportamentos. Quero convidar a todos que estão aqui para interagir, façam suas perguntas, coloquem as suas contribuições, são todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre segredos da liderança de alto desempenho. O que será que nós precisamos para ter uma boa liderança? Com você, Fabi, como é que você quer começar esse bate-papo? Que legal. Gente, bate-papo de amigos é algo muito bom. Então, uma boa tarde, Ale, Gus, todo mundo que está chegando aí. Fico bem feliz de estar aqui com vocês, que a gente faça uma troca aí bem rica e que possa realmente agregar, né, para o dia a dia de cada um. Eu falo que os temas das lives da Alê são muito provocativos, muito legal, e receber esse convite para falar sobre segredos da liderança de alto desempenho me fez pensar, assim, da gente começar pelo o que pode ser alto desempenho para cada um, né? E quando eu penso em alto desempenho, e aí eu quero falar pelos meus 24 anos de mundo corporativo dentro da indústria, pelos meus atendimentos de coaching, de mentoria, treinamentos corporativos, que ainda existe uma relação direta de alto desempenho com resultado, de alto desempenho com entrega, né? Então, a gente está falando de liderança, a gente está falando de profissionais em diversos cargos com muitas responsabilidades dentro das organizações e que levam o desempenho para muito desse lugar do resultado, da meta, e aumenta a meta, e atingiu essa meta, sobe a meta. Mas eu penso que aqui, para a gente pensar em segredos do alto desempenho, a gente precisa ampliar um pouco mais. Porque senão a gente chega nesse lugar que o resultado chega, meio que, entre aspas, custe o que custar. A gente brinca um pouco no corporativo, né? Entre mortos e feridos, o número foi batido. Então, acho que essa é uma situação que talvez me traga, e eu percebo para os meus clientes no setting de coaching, que traz um desconforto, que tem trazido, eu não sei se ressignificação pode ser uma palavra forte, mas um sentido do que o alto desempenho, sim, ele vai ser eu atingir o resultado, mas como eu fiquei com isso, como está o clima no meu departamento, como está o bem-estar e a saúde das pessoas. Eu acho que o alto desempenho tem que passar por mim enquanto pessoa, né? Não só pelos resultados. O que você acha, Legas? Mas concordo em gênero, número e grau. Concordo plenamente, porque hoje, acho que não só hoje, mas desde sempre, espera-se o resultado. É claro que isso não é deixado de lado, mas o que a gente vê hoje, consegue interpretar hoje, identificar, na verdade, hoje, é que esse alto desempenho, ele, vindo a qualquer custo, ele não é sustentável. E talvez pode até ser que o fazer, abrindo mão da saúde das pessoas, aconteça que o alto desempenho e o resultado não venham. O que você acha, Gus? Eu acho que a Fabi deu uma travadinha enquanto isso. Ixi, já ela volta. Eu gostei muito do caminho que a Fabi, né, pegou para começar, porque essa reflexão, ela é muito... eu gosto dela porque ela lembra um caminho, um jeito acadêmico, né, de tratar as coisas. Geralmente, quando a gente faz um estudo acadêmico, a gente começa delimitando o que é cada coisa, né? Você não pode falar sobre alguma coisa supondo que a pessoa saiba,
sobre o que você está falando, né? Então, assim, destrinchar, significar os termos sobre o que você está falando, eu acho que é essencial para começar, né, uma palestra, um esclarecimento, ou mesmo um bate-papo, né, já que muito também dos problemas de comunicação se dão, né, por isso, porque uma pessoa interpreta uma coisa de uma forma, outra pessoa interpreta de outra, e aí geram aí os ruídos de comunicação, enfim, os problemas também nas empresas, né. E eu acho que é interessante essa reflexão também, porque ela é muito parecida com quando a gente fala de sucesso, né? Então, alto desempenho, o que é alto desempenho para você? Né? O que a sua empresa estabeleceu como alto desempenho? Né? É a mesma reflexão de o que é sucesso para mim? Né? Sucesso para mim é ganhar muito dinheiro, é ser milionário, bilionário, ou é ter a vida que eu sonhei, né? Com ter qualidade de vida, né, atingir os meus objetivos financeiros também, né, patrimoniais, por exemplo, mas e a realização pessoal, né, e a função que você exerce na sociedade, no meio ambiente, isso tudo faz parte também, né, desse conjunto. Então, acho que a gente estabelecer e colocar um pouco da reflexão sobre o que é alto desempenho, eu acho que é muito legal, e eu acho que a Fabi começou muito bem. Aliás, ela não conseguiu voltar ainda, né? Ainda não, infelizmente, mas já mandei uma mensagem aqui para ela. Vamos ver. Tomara que ela consiga reconectar. Eu achei muito importante você trazer isso, Gus, da definição que a Fabi já trouxe, mas de você reforçar e entender o que significa para cada um. Porque pode ter um entendimento, um desentendimento, né, de que cada um acha que está entendendo o que se quer dizer por alto desempenho. Muitas vezes a empresa traz isso, nós precisamos de resultado, nós precisamos de mais performance, nós precisamos de um alto desempenho, mas não deixa claro o que significa isso, então cada um vai pensar por si o que significa aquilo e vai cada um sair fazendo o que acha que deve ser feito para alcançar aquilo. E tem o que cada um entende, tendo em vista aí, vamos pensar numa clareza. Então, a empresa definiu aqui o que é a performance, o que é desejado, o que é o alto desempenho, mas cada um entender de si o que é o alto desempenho para si. E aí, mais uma vez, a gente traz o que? O autoconhecimento, né? Para a pessoa entender o que ela precisa desenvolver, quais são as habilidades. O alto desempenho é fazer o que precisa ser feito, independente das consequências, ou fazer o que se espera que se faça, também passando por cima das pessoas, passando por cima de si mesmo. Então, chegar nessas definições e nesses limites, eu acho bem importante para a gente conseguir chegar nesses segredos da liderança de alto desempenho. É. E eu acho que pensando em liderança, uma coisa que eu imagino que seja um segredo importante, nem sei se é um segredo, mas que é uma característica que, assim, que eu enxergo como importante, no caso de uma liderança de alto desempenho, né, que a gente está pensando, quando eu penso nisso, eu imagino lideranças assim mais icônicas, né? É claro que a gente pode ter uma liderança de alto desempenho também na família, né? A gente pode, né, levar essa reflexão para qualquer liderança que você tenha, não só corporativa, né? Mas em qualquer âmbito da sua vida. Mas quando eu faço essa reflexão, ela fica mais forte para mim nesse âmbito, né, de altas lideranças também. E a característica que me vem à mente, assim como uma das mais importantes, é um comprometimento da liderança no sentido de não idealista, né? Mesmo porque esse idealismo ele acaba fazendo exatamente o contrário, né? Porque aí você geralmente é um dos fatores
comuns nas pessoas que têm burnout é um idealismo, uma coisa um pouco, sabe, tirar um pouco os pés do chão, né? A pessoa perde um pouco a mão, né, sobre até onde ela pode ir. Então, imagino assim que seja um comprometimento com um pé no chão, sabe? Um comprometimento que não só inspira, né, a equipe, né, ou a empresa, enfim, o grupo, mas realista também, sabe? Eu observo que, por exemplo, se eu estou na liderança em um grupo em algum momento, porque às vezes você tem vários líderes dentro de um grupo, né? Cada um é líder numa coisa. E às vezes eu percebo quando estou na liderança em algum ambiente ou em algum grupo que não necessariamente eu preciso viver aquela tensão de, ai, não posso errar, né? É claro que o comprometimento te faz esforçar-se para você evitar isso, né? Você não quer errar com as pessoas, com o seu grupo, decepcionar ninguém, mas fica uma sensação mais leve, sabe? De que o grupo também te apoia caso você cometa alguma falha, né? Então, acho que esse comprometimento realista, explicando aqui, parece até que é bobo, mas ele me parece assim extremamente importante para uma liderança de alto desempenho, porque ele tem essa sutilidade que faz com que você não tenha alto desempenho se você não tiver os pés no chão, sabe? Porque aí você vai se perder, você vai também desorientar a equipe. Então, me parece que esse comprometimento pé no chão me parece para mim um dos principais segredos, se é que a gente vai chamar assim, né, de uma liderança de alto desempenho. Ah, a Fabi voltou. Voltou. Eu não achei, eu achei muito bem colocado, Gus, porque quando você tem esse comprometimento, até um alto engajamento, pode até levar ao burnout. Muitas vezes as pessoas acham que o baixo desempenho ou casos de doenças mentais ou burnout é porque a pessoa está infeliz, porque a pessoa não está tão comprometida, que foi a palavra que você trouxe. Mas o que a gente vê é que pode ser o contrário. A pessoa muito exacerbada, comprometida com esse ideal a qualquer custo, também pode vir a, depois de um tempo, diminuir esse engajamento, cair essa produtividade, cair esse desempenho. Então, gostei muito do que você trouxe. E realmente não é uma coisa óbvia. Então, você ter esse comprometimento, mais pé no chão, entender que você tem clareza de onde você quer chegar, você tem clareza do seu propósito, aquilo é a sua vida, você levanta todos os dias para isso. Nós temos um propósito muito forte, mas que não é só isso na vida, né? Tem o nosso cuidado, o autocuidado, o cuidado com o outro, o cuidado com o meio ambiente, viver em sociedade, são vários aspectos que vão fazer com que a gente possa, daqui muitos anos, ainda estar com essa energia, com essa vontade para vivenciar o propósito. E aí a gente consegue liderar pessoas para que também se engajem no nosso propósito, na nossa meta, no nosso objetivo, ainda que não seja essa alta liderança, e por um tempo prolongado. Concorda, Fabi, que chegou aqui agora? Gente, desculpa, technical problems, mas já estou aqui, desculpa. Acontece. Tá me ouvindo bem, me vendo bem? Legal, Sim. legal. Eu concordo, eu vi que você falou aí do autocuidado, né? E eu tenho ouvido também isso, né? Muito dos profissionais. Não tenho tempo para o meu autocuidado, ou eu deixo o meu autocuidado para depois. E o quanto, na verdade, isso não pode ser cultural, ou isso não pode ser uma crença, porque a gente traz o autocuidado como um custo, como um peso. E eu acredito muito que isso seja da nossa cultura ocidental também, com essas tendências workaholics. Hoje eu fiz uma palestra sobre saúde mental, Setembro Amarelo, onde eu fazia um pouquinho desse paralelo, né? Os orientais, eles são voltados para a saúde, eles se cuidam,
da alimentação, do corpo, da mente. Aqui no Ocidente, né, no Oriente, aqui no Ocidente, a gente é muito voltado para a doença. Ah, fiquei doente, tomo remédio, se quebrar, conserta, né? Se eu ficar doente, eu vou no médico. Se eu ficar doente, eu faço um tratamento. Ó, tem um remedinho. Até brinquei com a Lê um dia, Gus, que a gente estava tomando um café virtual. Eu compartilhei com ela. Eu falei, nossa, Lê, estava conversando com um executivo e ele falou para mim que eles estavam trocando receita de remédio. Ai, meu, tá puxado, né? Olha, mas eu fui no meu psiquiatra, toma esse remedinho aqui, você vai ver, aí você pode ficar sem dormir. Eu falei, mas gente, autocuidado não é custo. Autocuidado deve ser lido como investimento. Investimento para eu melhorar o meu desempenho, né? Lá naquela nossa, no comecinho, né? Antes de eu cair da live, que não é só resultado, que também passa por mim enquanto pessoa, porque são as pessoas que entregam os resultados, e não também só olhando para mim profissional, mas para os profissionais que estão comigo. E o resultado, ele depende dessa saúde, desse bem-estar. Aí vai ser de forma sustentável. Porque a gente sabe, a gente vê isso, e que uma hora a conta chega. Então, as pessoas que ficam ali só pensando no resultado, só pensando no processo e não se preocupam em se desenvolver, em cuidar da saúde de si e dos outros, tem uma hora que se vê impossibilitado de fazer tudo o que quer fazer, porque por algum motivo já não consegue mais. Seja porque chegou no pico de estresse, seja porque esse pico de estresse fez perder toda a equipe, que também não aguentou a pressão. Então, existem vários fatores, isso daqui não é ameaça, né? A gente está falando por experiência, por acompanhar. Eu dou mentorias em empresas e a maioria dos líderes que procuram algo são líderes já muito bons. Eles já têm um resultado muito grande. Mas eles vêm querendo performar mais. Então, cheguei aqui, o que eu posso ir além, fazer para ir além? E quando eu vou fazer um diagnóstico e vejo, tá, o que a gente precisa melhorar, né? Será que é foco? Será que é comunicação? Será que é controle? Não controle de pessoas, mas de planejamento, de organização. O que eu identifico é que o que falta para eles performarem ainda mais é a base. O que eles precisam? Sono, alimentação, desintoxicação, saber fazer pausa, coisas simples assim. Porque o cara já está chegando no limite, ele já não tem mais o mesmo foco, a mesma memória, a mesma concentração, a mesma energia, porque ele não está cuidando da base. Então, para mim, o segredo da liderança de alto desempenho, existem vários pontos que a gente pode colocar aqui, tanto processual quanto de pessoas, mas para mim é a base, é a saúde. Se a pessoa não cuidar da saúde, ela pode achar que ela está desempenhando bem, mas ela vai estar desempenhando aquém do que ela poderia. Vocês acham que isso faz sentido? Eu estou inventando isso. Faz sim. Total, né? Né? Eu acho que essa questão de percepção, ela é meio... a gente vai, sem perceber, criando uma ilusão, né? Porque como quando você começa a trabalhar, né? Você está descansado, está tudo bem, e aí ao longo do dia, a tendência é que você vai ficando cansado, né? E vai caindo sua performance, né? Se a pessoa não percebe isso, ou não faz algo a respeito, ela vai criando, né, uma memória de que aquele é o desempenho dela, né? De que aquilo ela tá com a intenção de dar o melhor, e ela vê o resultado e ela pensa, esse é o meu melhor, né? Então, não necessariamente o seu melhor quando você não está bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, é o seu melhor, né? Então, acho que esse efeito natural pode ser que seja um dos influenciadores nesse processo, né? E nessa dificuldade em entender
que a gente precisa cuidar, né, da base, como disse a Lê, porque a gente meio que acostuma, entende que aquilo que a gente está fazendo, embora a nossa intenção, né, interna seja de fazer o melhor, e você talvez esteja fazendo o melhor naquela condição, mas é uma condição ruim, né? Que aquilo não é o que você poderia, não é o seu mais alto desempenho, né? Então, acho que esse deve ser talvez um dos fatores que ajudam a gerar esse viés, né, de percepção, e que a Lê tanto vê para os líderes, né? Essa dificuldade em perceber que precisa cuidar da base. O que você ia falar, Fabi? Perfeito. Você me fez lembrar, o Gus, a Isabela Camargo, quando ela fala, tem um dia puxado, tá tudo bem. Se tem uma semaninha ali puxadinha, tudo bem, no trabalho, né? Mas ter uma vida puxada, ter um trabalho sempre puxado não é normal, porque a gente entra num piloto automático e não tá dando melhor, aí acha que tá dando maior desempenho, tá indo dormir tarde, tá acordando cedo, fica na reunião almoçando ao mesmo tempo, nem almoçou, comeu um lanche correndo, minha garrafa de água tá cheia, não tomei água ainda, e fica com uma falsa percepção de que tá desempenhando bem. E aí tem aquele lugar do autoconhecimento, né? Desculpa se a gente falou disso enquanto eu estava me reconectando na internet, do autoconhecimento, já falamos disso, Ale? Porque... Pode falar, porque eu sou fã, eu só mencionei que vinha um pouquinho do autoconhecimento. Ah, legal. Porque se eu tenho autoconhecimento, né? Se eu me percebi, se eu fiz uma mentoria com a Lê, se eu fiz um coaching com a Fabi, se eu passei com o Gus, se eu fiz terapia, se eu realmente me dedico a essa busca do meu autoconhecimento para exercer uma autoliderança, que é o primeiro passo da liderança, antes de ser líder dos outros, eu preciso ser líder de mim mesmo, conhecer as minhas emoções, olhar para mim, que passa por olhar para minha saúde integral e ter cuidado comigo, senão eu não consigo cuidar de mais ninguém. Então, por isso que eu chego lá nos resultados, custe o que custar, com mortos e feridos. Né? Então, esse autoconhecimento, essa percepção de que, poxa, se eu der uma pausa agora, eu volto bem melhor. Se eu parar agora para tomar uma água e para levar minha filha ali na escola, que são 10 minutos, eu volto bem melhor. E aí eu volto, né? Não quero entrar em looping, mas eu volto no autocuidado não ser custo, ser investimento. Porque às vezes a pessoa acha que está desperdiçando, e existem estudos, né, principalmente da linha de neurocientistas, que eles vão trazer que 5 minutos de pausa é comprovado. 5 minutos em estresse, batimento cardíaco, os hormônios no corpo, a condição respiratória é totalmente comprometida, em 5 minutos só de estresse. E 5 minutos de pausa, que é muito do que eu sugiro nas aulas de yoga para as alunas, é muito do que eu sugiro, às vezes, para começar uma mentoria, começar uma conversa de coaching, 3 a 5 minutos. Quando eu percebo que a pessoa ainda não está acostumada, 5 pode parecer muito desafiador, a gente faz 3. Mas é o mesmo tempo, mas que no estado de pausa te faz recuperar e te leva para uma condição mental, respiratória, cardiológica, muito mais favorável para você desempenhar melhor as próximas atividades. Faz sentido, Ale? Estamos em linha? Não é viagem, não, né? Não, é viagem. Falando na neurociência, até do que acontece no nosso corpo, para quem ainda não sabe, eu tenho certeza que eu vou falar isso, Fabi sabe, Gus sabe, mas talvez alguns que estão assistindo ou que depois vão assistir não saibam. Quando a gente entra no estresse, a gente ativa o sistema nervoso simpático. E a nossa respiração fica ofegante. Desculpa, tosse. Nós falamos isso offline, peraí. Olha. Acontece na vida real com todo mundo. Então, quando nós estamos em estresse, a nossa respiração muda, ela fica mais ofegante, fica mais curtinha. Isso interfere automaticamente nos nossos batimentos cardíacos.
Isso interfere na nossa pressão arterial, no funcionamento de alguns órgãos. Todo o nosso corpo ele vai ficar num estado de alerta, que era super importante na época do leão ou do tigre dente de sabre, porque ele viria, a gente ia sair correndo ou ia tentar lutar com ele, passava aquilo, você conseguia fugir dele ou você conseguia fazer com que ele fugisse de você e pronto, você tinha o tempo da recuperação. Hoje, o tigre dente de sabre é o chefe, é o liderado, é a meta, é a apresentação, é uma coisa atrás da outra, coisas em casa, e é uma coisa e não passa. Então, se você não der um tempo para o seu corpo se recuperar, você fica sempre nesse sistema. E uma hora dá um piripaque, porque ele não é feito para viver dessa forma. Se, por outro lado, a gente faz esses 5 minutos de pausa, um pouco de respiratório, por exemplo, ou só para, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o contrário de tudo isso. E, principalmente, se você sabe fazer uma respiração profunda, você coloca atenção na sua respiração, deixa ela mais lenta, 3 ou 5 minutos já são suficientes para que os seus batimentos cardíacos se regularizem também. Então, você tem, ali está tudo instável, fica tudo na normalidade, a pressão sanguínea também e o funcionamento dos órgãos voltam a funcionar normalmente. No estado de estresse, você tem uma liberação de toxinas, você tem ativações de hormônios, de neurotransmissores, que um pouco ele é importante, só que muito ele realmente intoxica. E aí, se você tem esse tempo, essa pausa, você consegue assimilar, você consegue equilibrar, você consegue eliminar. Então, se você pensa em alto desempenho de forma sustentável, a longo prazo, esses 3 ou 5 minutos de pausa que você vai fazendo ao longo do dia e tentar se desligar em alguns momentos mesmo, como final de semana ou à noite, depois que terminou o horário de expediente, é fundamental para você ganhar muito em performance depois. Maravilhoso. Isso lembra muito quando a gente vai realmente conversar sobre gestão do estresse, né? Enquanto é a adrenalina que está no meu corpo, quando é o cortisol que está no meu corpo, eu produzo muito cortisol, mais cortisol por conta do estresse, eu tenho um alto desempenho, aí eu começo a cair, que era o burnout que você estava falando também, né? A performance começa a cair, eu entro em exaustão. E essas pequenas pausas, elas podem ser tão simples. Hoje também, mais cedo, eu falava com uma amiga, a gente até deu risada, porque ela falou assim, Fabi, descobri um exercício ótimo para fazer no dia que eu não vou na academia. Se eu for ao mercado, eu vou levar o carrinho, eu vou parar o carro um pouco mais longe, no estacionamento do supermercado, para depois que eu descarregar a compra do carrinho no porta-malas, eu tenho um caminho, eu ando um pouquinho mais para levar o carrinho, né? Falei, é mesmo, amiga, a gente provocar esse simples. Levar o pet, eu falo que o banheiro do pet é lá fora, o banheiro do cachorro é lá fora. Leva o cachorro lá fora e pode cronometrar, se você ainda, né, tá precisando mesmo muito desse tempo, 5 minutos. Vai fazer a diferença, subir de escada. Eu moro em andar mais baixo, mas eu sei que tem gente que mora em andar mais alto, no prédio. Eu falo, é de graça andar de escada, viu? Elevador, você consome energia elétrica, né? Mas é de graça subir escada, porque às vezes a gente se esconde por trás de uma desculpa. Não tenho tempo de ir à academia, não tenho dinheiro de pagar academia. Se eu for pagar a academia, eu vou pagar para dar dinheiro para academia porque eu não vou. E aí me inspiro em você também, Ale, quando eu falo, né, da tua história, que eu acho muito inspiradora, que é quando você fala de começar aos poucos, de fazer aos pouquinhos, né? Então, hoje realmente não dá para ir à academia por N razões, mas será que não vale a pena eu subir de escada 2 dias na semana? Isso às vezes fica até repetitivo, né? Mas é para ver se a gente aprende pela repetição, porque a gente aprende ou pela repetição ou pela emoção, né? Enquanto não vem a doença, tomara que não venha, que é uma emoção muito forte, que a gente não quer aprender por essa emoção negativa, que a gente aprenda pela repetição. Então a gente continua falando. Pausas são importantes, cuidar da saúde integral é importante e começa de pouquinho.
É perfeito, isso de baby steps, né, que eu Baby falo. steps, é isso mesmo, é. Às vezes eu pego um mentorado que está precisando de tudo, tudo, tá tudo errado. Acorda na hora errada, dorme na hora errada, dorme pouco tempo, a qualidade é ruim, ou a rotina pré-sono é péssima, se alimenta mal, não faz atividade física, nada, não lê, não faz, é só trabalho, é só estresse, é só pressão em cima dos colaboradores, assim, precisa de tudo. Então a gente vai fazer um programa de tudo, vamos elencar tudo que precisa trabalhar e vamos começar com uma coisa. Pode dar um desespero naquela hora, eu falo, nossa, mas eu preciso de tudo. Precisa, mas a gente não vai começar por tudo, porque não vai ser sustentável também, vai ser mais uma coisa para dar estresse. E aí você já vai cair no automático, continuar com os condicionamentos anteriores, não vai ter tempo de fazer tudo, porque sua agenda já é cheia. Como é que você vai colocar mais 1 milhão de coisas? Mas, se começar aos poucos, você consegue assimilar e aquilo vai se tornando automático. Você sente falta e aí, a hora que você olha, você coloca mais uma coisinha. E alguns podem pensar, nossa, mas vai demorar a vida. O ponto é que se você não der o primeiro passo, vai demorar realmente a vida e nunca vai mudar. E pior, se você tentar dar todos os passos, você também não vai sair do lugar, porque você não vai conseguir manter. O seu cérebro mesmo já vai querer te boicotar, porque é muita coisa. Ele vai falar, nossa, é muita energia, não vamos ficar aqui do jeito que tá e tá ótimo. Então, um pouco de cada vez. Então, aqui para nós encerrarmos, eu deixo como dica você identificar o que você precisa de autocuidado. Nesse sentido, eu preciso fazer atividade física, preciso melhorar minha alimentação, eu preciso dormir melhor, eu preciso. O que eu preciso fazer? Preciso ter pausas? Coloca, talvez tenham várias coisas, e escolhe uma coisa. E ainda que essa coisa você não vai começar com tipo 5 vezes na semana para fazer atividade física. Não, começa com um pouquinho. Nem que seja para caminhar, descer de escada um dia na semana. Caminhar até o portão, se você mora numa casa, num condomínio, e voltar, que seja isso. Você vai ver que é o primeiro passo que você precisa. E vocês? Bom, eu já vou porque a gente deixa a Fabi encerrar com chave de ouro. Saindo um pouco, acho que não tem muito o que acrescentar, né, nessa questão de cuidar da base. Uma coisa que me veio à mente, que acho que é extremamente importante para a liderança, e aí eu deixo aqui, né, como palavras finais, que quem quer, né, melhorar a sua liderança ou quem ainda almeja ser líder, né, numa empresa, principalmente a gente fala aqui, né, sempre com um foco maior para o mundo corporativo. Desenvolver essa habilidade de identificar quando é bom um trabalho em equipe, né, quando é bom um trabalho individual. Eu vi esses dias uma notícia no canal da BBC de uma universidade que fez um estudo e descobriu que nem sempre o trabalho em grupo é o melhor caminho, né? Achei interessante porque a gente vem de um tempo em que idealizou-se muito o trabalho em grupo, né? E eu mesmo tenho um livro que fala sobre como é bom e importante o trabalho em grupo. Não que não seja, mas eu acho que desenvolver, né, para uma liderança de alta performance, de alto desempenho, entender como combinar, né, as equipes, os talentos de cada um, as capacidades, etc., para realizar um trabalho. E quando, né, não realizar um trabalho em equipe, né, às vezes uma pessoa sozinha vai fazer aquele trabalho muito mais rápido, muito melhor do que, né, um grupo. Então, acho que conseguir desenvolver, né, esse feeling, essa sabedoria sobre como administrar isso, me parece também, para uma liderança de alto desempenho, bastante necessária, sabe? Então, isso fica aqui como minhas palavras finais, que você desenvolva,
isso, sabe? Que tenha, né, esse objetivo de aumentar o seu desempenho na liderança, que você procure, né, experimentar, né, estudar mais sobre e aprimorar essa capacidade, né, de entender o que é melhor para cada coisa. Sensacional, muito legal tudo que a gente está falando. Que pena que estou chegando no fim, mas eu acho que juntando tudo isso, o que fica muito claro para mim é realmente o primeiro passo, que é o passo da autoliderança, para você poder liderar o outro, liderar os outros, liderar os projetos. E a autoliderança, ela só vem com autoconhecimento. Fazer essa... E o autoconhecimento é sem fim, tá? Não adianta, não, vou fazer um processo de coaching, vou fazer uma terapia, mas vou pedir para psicóloga só 6 meses. Não, ele é sem fim, porque quanto mais você se conhecer, você vai entender como você opera no seu melhor desempenho, como você é melhor a cada dia, porque para ler é algo que para a Fabi não funciona tanto, que para o Gus funciona uma outra coisa. A Lê é sensacional na bike, eu sou terrível na bike, mas nós duas gostamos do yoga, mas eu tenho um monte de clientes que o yoga não vai mudar nada, porque elas preferem outras coisas. Então, o autoconhecimento, a autoliderança de quem realmente você é, do que funciona para você, pedir ajuda, e isso passa por pedir ajuda, porque você não vai tocar o famoso dedo na ferida. Eu acho um pouco feio essa expressão, mas ela fala dessa realidade. Colocar o dedo na ferida, quando eu vou descobrir as minhas crenças, seja de liderança, seja de vida, eu preciso de um profissional. Eu preciso de um profissional. O nome dele, não sei. Às vezes é num treinamento, às vezes é numa mentoria one-on-one, às vezes é num grupo de mentoria, às vezes é na aula de yoga, lá no silêncio, adoro, faço várias descobertas sobre mim mesma nesse meu silêncio, mas se deem essa oportunidade, porque muitos líderes, eu percebo que quando eu pergunto para eles, tá, você quer chegar em tal resultado na sua vida, mas o que te falta? Quais são os obstáculos? As pessoas não sabem, elas não têm clareza. Muitas vezes a gente chama isso de fraquezas, né? Porque você está tão ali na luta e fuga, como a Lei explicou, mas se permitam, se deem esse momento, peçam essa ajuda, interajam com as suas crenças, porque tem um monte de lugar aí, ou eu fui acostumado assim, ou meu pai fazia assim, ou se eu não trabalhar muito, eu não vou fazer dinheiro para pagar as contas. Mas descobre, porque às vezes você encara verdades absolutas e está aí sofrendo, adoecendo, por conta de uma verdade que ela é absoluta na sua cabeça, mas que com ajuda você pode melhorar e trazer para você o que eu brinco assim, o remedinho que é necessário para você, que talvez seja o esporte, que talvez seja tomar mais água, aquilo que a Lê falou que você vai selecionar. Eu acho que é isso, gente, passar por esse passo de se enfrentar, conhecer bem essa pessoa que está na frente do espelho. E eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que essa conversa, né, tenha sido útil e que leve resultados para as pessoas que estão com a gente ou que vão assistir depois. Muito bom. A sensação é sempre essa de que passa voando. A gente fala, nossa, mas já acabou, mas eu nem comecei. Mas tudo bem, a gente volta e faz uma outra live. Espero que tenham gostado, que a semana que vem tem mais. Eu deixo aqui também uma frase, eu escrevi esses dias num post meu, e agora vai ser o meu mantra. Não sacrifique saúde pelo sucesso. Fica aqui o convite também para o meu workshop que eu vou dar na quinta-feira, às 17 horas, tem aí o linkzinho. Também tem a ver com performance, com bem-estar, chama Os Segredos para a Gestão do Estresse e o Aumento da Performance. Eu espero, quem puder, clica aí, vai ser muito bom vê-los. Muito obrigado, Fabi. A Fernanda trouxe que a live foi excelente. Obrigada pelo conhecimento compartilhado e pelas reflexões. Eu que agradeço, Fernanda, pela sua participação. Até a semana que vem. Obrigado, Gus. Obrigado, Fabi. Beijo. Obrigada, gente.